Alô galerinha, bom dia, você é geração concurseira de qualquer lugar do Brasil. Sabadaço, mais uma vez, acompanhando o professor Júlio César, mestre da legislação previdenciária. Vamos falar um assunto hoje muito complicado, como sempre, porque essa matéria não é matéria de Deus. Vamos falar sobre pensão por morte. Prof, existe uma definição, existe uma carência, existe um início, existe dependentes, ou seja, N fatores, o qual o professor Júlio César vai falar para você passo a passo. Fica antenado, inscreve-se aí no canal, deixa a tua sugestão, deixa a tua crítica, deixa a tua dúvida que estaremos respondendo de imediato, beleza? Então, com vocês, mestre Júlio César. Bem, inicialmente esse tema não é complicado, ele é interessante, esse benefício. Então a pensão por morte, junto com o auxílio reclusão, é um benefício que é pago ao dependente do segurado, decorrente, obviamente, da morte desse segurado, quer seja decorrência de uma ausência ou então de morte presumida. A pensão por morte, ela continua sendo isenta de carência, ou seja, não exige um número mínimo de contribuições, agora exige a qualidade de segurado, que é muito importante, né? Nós temos situações em que o segurado perdeu a qualidade. Se ele perdeu a qualidade, regra geral, o dependente dele não vai fazer jus à pensão por morte. Outro detalhe também interessante é que o prazo para requerer o benefício, ele mudou. Antes o prazo era de 30 dias a partir do óbito do segurado, ou então a partir da data em que o dependente completou os 16 anos de idade. Então hoje o prazo é contado de 90 dias, então não é mais o prazo para requerer, não é mais de 30, mas sim de 90 dias, né? Então isso aí terminou também possibilitando um prazo maior para se requerer o benefício. E a grande mudança do benefício pensão por morte é nos casos em que o requerente é o dependente cônjuge ou companheiro, porque nesse caso vai ser importante a duração desse casamento e da união estável e também um número de contribuições, no caso 18 contribuições, porque nessa situação, caso o segurado na data do óbito tenha contribuído por menos de 18 meses, ou então esse casamento e essa união estável tenha menos de 18 contribuições, aí nesse caso, veja a duração do benefício de apenas 4 meses. E nos outros casos em que o segurado sofreu um acidente e veio a falecer, ou então contribuiu 18 ou mais contribuições, e o casamento e a união estável tinha no mínimo 2 anos, aí o benefício vai variar conforme a idade do dependente. Então essas foram as grandes mudanças últimas que nós tivemos no benefício pensão por morte. Prof, inclusive também, até foi perguntado em sala de aula para muitos alunos hoje, quando se fala sobre, no caso, sobre o início do benefício, quando se for menor de 16 anos e se for maior de 16 anos, existe uma diferença, existe? Existe sim, porque é o seguinte, se o dependente tiver mais de 16 anos, vai no caso prevalecer o benefício, o pagamento poderá ser feito a partir da data do óbito, se requerido dentro de 90 dias. Agora, se o dependente for menor de 16 anos, esse prazo de 90 dias é contado a partir da data em que ele completou os 16 anos e não da data do óbito. Então, basicamente, a grande diferença é essa. Prof, no caso ele recebe, tipo assim, se ele, naquele exemplo que eu estou dando em sala de aula, no caso o filho completou 16 anos no dia 1º de janeiro de 2018, no caso. Aí o prazo para ele requerer para poder receber vai ser no máximo 90 dias, beleza? Aí no caso ele vai receber, se ele pedir na data do prazo, ele vai receber retroativo desde o falecimento? Perfeito, porque é o seguinte, regra geral, a prescrição ocorre dentro dos 5 anos. Mas o dependente sendo menor de 16 anos, ele vai ter direito a receber todo o período retroativo. Eita, que é uma bolada. Aí eu quero dizer que o prazo para ele requerer é até 90 dias após ter completado 16 anos. Mas isso não é impedimento para que, obviamente, o requerimento seja feito antes desse prazo. Prof, naquelas situações que acontecem aquelas uniões estáveis e aquelas que rola fraudulências, no caso, o que acontece? É o seguinte, porque pode ocorrer, ou ocorria algumas vezes, daquele segurado que, por exemplo, ele tinha uma doença terminal, uma doença muito grave, então poderia haver um casamento de modo que a pensão perdurasse por muito tempo para outro dependente.
Então hoje a legislação prevê, se for devidamente constatada, observado o direito de defesa ou contraditório, se for verificado que aquele casamento, aquela união estável foi uma fraude, foi uma simulação, aí o dependente perderá o direito à pensão por morte. Então, para poder finalizar aqui, agora vamos falar agora sobre o valor da pensão. Lembrando a todos vocês, né, prof, o valor da pensão vai ser sempre igual ou vai variar? Vai ser igual à aposentadoria, no caso, né, prof, a qual o segurado estava recebendo, ou também podendo, no caso, ter direito a receber aquela aposentadoria, no caso, se ele fosse aposentado por invalidez. Seria correto? A regra é bem simples. Inicialmente, a pensão por morte, ela não é calculada com base no salário de benefício do segurado. A regra é bem simples. Se o segurado estava aposentado, o valor da pensão vai ser igual ao valor da aposentadoria que ele estava recebendo. Caso ele estivesse, por exemplo, em atividade, vai ser calculado como se ele estivesse aposentado por invalidez. Então, basicamente, a regra é essa. Então, para poder finalizar, lembrando a todos vocês que a pensão será dividida em partes iguais. Vamos supor que ele tenha 10 filhos, né, prof? Aí vai ser dividido por 10 filhos, 10% para cada um. E se um desses filhos, no caso, atingir a maioridade ou perder aquela qualidade, né, da aposentadoria, vai ser dividido para 9 e assim sucessivamente. Né? A regra é bem simples. A pensão ela é rateada em partes iguais entre todos os seus dependentes. À medida que um deixar de ser dependente, a parte dele vai ser rateada com aquele que continua sendo dependente. Lembrando a todos vocês que a pensão por morte, atualmente, ela vai tipo na idade ou por uma tabelazinha. E tipo assim, foi questão de pergunta do nosso canal. Em relação à aposentadoria, ou seja, vitalícia, somente a partir dos 44 anos de idade, né, amado mestre? No caso, abaixo dessa idade vai para uma tabelinha, né? 15 anos, 20 anos, não é isso, prof? Observando que essa regra do benefício variar conforme a idade, ela só é aplicada para o dependente cônjuge ou companheiro, que aí só observa a tabela. E nessa tabela o benefício passaria a ser vitalício ou passa a ser vitalício, caso o dependente cônjuge ou companheiro tenha no mínimo 44 anos de idade. Olha só, galerinha, hoje mais um super bate-papo com o mestre da legislação previdenciária, professor Júlio César, diretamente dos bastidores do Colégio Cidadão de Concurso em Fortaleza, Ceará, para vocês aí, geração concurseira de qualquer lugar do Brasil. Amado mestre, redes sociais, Facebook, estão perguntando pelo seu Facebook, profezinho, Instagram, já tem Instagram? Rapaz, eu tenho Instagram, mas eu confesso que eu uso pouco. Eu tenho mais o Facebook, é Júlio César Souza, César com S e Souza também com S, então todos são bem-vindos aqui ao Facebook. Prof, agora, tipo assim, o senhor, no caso, já trabalha, já é funcionário do INSS há muito tempo, tipo assim, para quem nunca estudou para o concurso do INSS, em se tratando da matéria de legislação previdenciária, prof, o que o senhor indicaria? Leitura, releitura, passo a passo, algum? Eu vou aqui, obviamente, puxar a sardinha aqui para o nosso lado, né, quem tem que tá? Inicialmente, se for possível, fazer um curso aqui com a gente, um curso de legislação previdenciária, um curso prático, um curso objetivo. É também importante leitura de um livro, né? Eu, por exemplo, eu gosto muito do livro do Ivan Kesman, mas existem outros autores. Então, eu acho também essencial se fazer um curso preparatório, né? Porque aí também tem a oportunidade da gente também interagir com os outros colegas, né? E aí ter uma visão mais ampla, né? Para a gente poder alcançar o sucesso aí no concurso que se avizinha. Falando sim em mestre Ivan também quero aproveitar e mandar um abração para o tio Hugo Góes, que sempre estou mantendo contato com ele aí. Perfeito, e também para o seu filho Leão Góes também. Obrigado também a vocês por essa atenção de sempre. E é isso aí, galerinha. Geração concurseira e Colégio de Concurso com o seu Júlio César, antenados 24 horas, para você sempre super antenado e atualizado. Facebook, Giliado Show, Giliado Ferreira, Giliado Vieira. A minha fanpage também tem a fanpage do Facebook, Alô Galerinha. Instagram, Giliado Show. E também temos também o que mais, prof? Meu WhatsApp, 085-99600-3611. E aquele abração pro meu amigo Alisson, que eu acabei de falar com ele no WhatsApp lá da Bahia. Também tem Humberto Cavalcante, a galera também de Salgueiro, Pernambuco, de Exu, Pernambuco, Petrolina, a galera de Olinda, Recife, que me acompanha. Aí tem Arco Verde, a galera também de Apodi, Açu, Mossoró. Alô Paraíba, aquele nosso, a galera da Paraíba também. Souza, Paraíba também, a galera de Monteiro, a galera também de Cajazeiras, Paraíba. Aí agora eu vou pra também, prof, agora eu vou pra Minas Gerais, as Minas Gerais. Aí tem lá também a galera que me acompanha sempre de Ouro Branco, Ouro Preto, Rio Branco, Mariana. Aí tem São João del Rei, prof, uma cidade maravilhosa, a galera de BH também que me acompanha sempre. Brasília, alô Goiânia também, Ceilândia. A galera também de Distrito Federal que me acompanha também sempre. A galera até aquela cidade, acho que é Ceilândia, é Brasília, né? Brasília, Ceilândia. Então, é isso aí, Distrito Federal em peso também.
também. Alô, meu Ceará, meu Crato, Crajubá, Crato, Juazeiro, Barbaia, Sobral, a galera também de Pentecoste, a galera de Apodi, prof, são muitas cidades, Itaissaba, aquela terra também aqui, Santa Quitéria, Itaissaba, aí Tá bom. é uma cidade, Guaraciaba do Norte, enfim, a todos vocês também, mandar um beijo pra tia Raimunda também, lá de Parajuru, Harrison, Camila, também João Pedro, a galera também, sua esposa também, tia Raimunda, a galera também da barraca lá do Laistinho, da beira da praia, obrigado a todos vocês que me acompanham sempre, Aracati em Peixe também, obrigado a cada um de vocês, e Tiradentes, grandes conquistas começam aqui, Júlio, filhão, te amo, beijo, Guilherme também, pra vocês, toda a galera do Colégio Joaquim Francisco, em peso. E não esqueça, prof, hoje, 5 de maio de 2018, hoje está completando 2 anos que minha mãezinha faleceu. E a mensagem que eu vou passar para finalizar aqui é que você que tem pai, tem mãe, tem irmãos, tem alguém que é importante a você, que você possa vê-los como um pilar, como uma fortaleza, aproveitem-nos e valorizem-nos enquanto vocês têm em vida, porque pós-morte só restará a tristeza, a saudade, que é imensa e incalculável. Existem dias os quais eu fico assim, prof, pensando comigo, poxa, eu não esperava. Lembre-se de uma coisa, a gente nunca está preparado para dizer assim, eu não esperava que acontecesse comigo. Esse é o problema do ser humano, porque a nossa vida é assim, ó, é uma vela, soprou, apagou. Não temos a segunda chance, entendeu, galerinha? Então, para você que tem pai, tem mãe, familiar, é importante, valorize, porque não é valorizar, prof, tipo assim, não é dando presente não, é respeitando, atenção, entendendo, carinho, atenção, amor, né? carinho, enfim. O prof é pai, inclusive o prof até cuida do seu paizinho, né, prof, também? Meu Ele, pai ele tem um pai dele também idoso. aqui, idoso, e assim, que use isso como exemplo, porque a vida da gente é o hoje, o momento, é o agora, porque o amanhã é incerto, só pertence a Deus. Para vocês, sintam-se abraçados e um beijão em especial aos seus pais, aos seus irmãos familiares, e mais uma vez, obrigado pela atenção de todos vocês, e fica com Deus. Beijo, obrigado, amado mestre, tchau, tchau, valeu.